Análise agora no Não às 7 com João Anes e Vasco Rato. Boa tarde aos dois e bem-vindos. Começamos com esta questão da Venezuela. Donald Trump, que confirmou ontem que os Estados Unidos vão dar garantias de segurança total aos executivos do setor petrolífero que investiram na Venezuela. Aqui a questão é, pode o governo dos Estados Unidos realmente dar dar segurança jurídica e física num país como a Venezuela? Tendo em conta o contexto atual. Vamos ver primeiro se investem, porque se os preços de petróleo continuarem relativamente baixos, pelo menos a prazo, não faz muito sentido investir. Eu creio que neste momento custa sensivelmente $80 extrair um barril de petróleo. Com estes preços, digamos que os recursos, os vastos recursos venezuelanos não são assim tão atrativos. Dito isso e respondendo em concreto, sim, quer dizer, é possível garantir essa segurança e isso faz-se noutras circunstâncias, portanto, por exemplo, em Argélia, noutros países onde há problemas de segurança. Na Nigéria também. Na Nigéria, vários países onde há problemas de segurança, isso faz-se, portanto, é possível. Agora, não me parece é que provavelmente seja necessário fazê-lo, porque ou haverá cooperação por parte deste governo, e este governo prolongar-se-á no tempo, governo esse que, por tudo indica, irá entregar a sua indústria aos americanos, até porque houve um desinvestimento, a produção caiu de, acho que eram 3,5 milhões de barris por dia, a 800 mil. E, portanto, a indústria precisa, de facto, de inovação, precisa de investimento e é até no próprio interesse desta elite que continua no poder permitir essa intervenção dos Estados Unidos. Se não for feita bem, como costuma dizer Trump, será feita mal. Muito bem. João Anes, Trump cancelou a segunda vaga de ataques à Venezuela. Acredita que tem que ver com a decisão de Delcy Rodrigues, da libertação dos presos políticos, ou com a decisão mais recente do Congresso? O que é que poderá estar aqui no passo atrás de Donald Trump? Mais boa tarde. Do meu ponto de vista, ambas as questões são importantes para influenciar a decisão de Donald Trump. Em primeiro lugar, a decisão do Congresso não é suficientemente forte para impedir o Presidente dos Estados Unidos de fazer novas ações. É importante ter noção disso. Ainda tem que ser ratificada, depois tem que ser codificada verdadeiramente em legislação e depois o próprio Presidente dos Estados Unidos tem que assinar. E, portanto, o facto de ter havido este movimento do Congresso é positivo, no sentido de procurar limitar a liberdade de ação do Presidente dos Estados Unidos relativamente à questão da Venezuela, mas não é um negócio fechado, digamos assim. Portanto, influencia, mas não garante. Por outro lado, há aqui um terceiro fator. Portanto, o segundo fator é o facto de haver uma cooperação, uma vontade de cooperação por parte do regime em troca, no fundo, da sua sobrevivência, da sobrevivência do regime. Mas, do meu ponto de vista, existe aqui um outro fator que até já foi falado um bocadinho pelo Presidente dos Estados Unidos de uma forma, às vezes, difícil de compreender, mas que falou, e é o facto de haver muitos latino-americanos que não ficaram satisfeitos pelo facto da forma como esta intervenção está a acontecer. E isso está a influenciar duas coisas. Primeiro, não haver um segundo ataque. E segundo, criar-se aqui o contexto para poder receber Corina Machado e, por exemplo, como forçaram os venezuelanos, a começar a libertação dos presos políticos. Ou seja, há uma questão também de ordem de política interna, que tem a ver com as eleições intercalares, as midterms americanas, que, do meu ponto de vista, também está a influenciar, que é a insatisfação de parte do eleitorado latino-americano dos Estados Unidos relativamente à forma, não diríamos, o primeiro ataque gerou uma expectativa muito positiva, quase de festejo, vai terminar este regime ditatorial opressor do seu próprio povo, para uma questão, não, mas espera aí, afinal os americanos agora vão manter o regime. Primeiro momento de insatisfação. Segundo, preparam-se para fazer um segundo ataque. Também claramente não foi bem recebido. E terceiro, vão querer gerir com este regime uma possível captura destes recursos. Isso também, do ponto de vista da ordem de política interna, não ficou bem e não está a correr bem à administração e por isso também existiram elementos do Partido Republicano que se juntaram aos democratas para iniciar esse processo de limitação. É um sinal político a Donald Trump
que esta maioria republicana no Congresso está prestes a desaparecer, mas que pode começar, a erosão pode ser muito mais rápida, porque consideram que estão a perder eleitores, perder apoio político dentro da população dos Estados Unidos. Muito bem. E, professor Vasco Rato, no âmbito destas ações, há aqui uma série de encontros que vão decorrer nos próximos dias e até no próximo mês, nomeadamente Trump vai reunir-se com o presidente da Colômbia no próximo mês. Há aqui também uma vontade de Delcy Rodrigues ir à Casa Branca, fala-se também na próxima semana, mas focar aqui o encontro com o Nobel da Paz, Maria Corina Machado. É Trump a tentar manter a posição que é de facto um grande defensor da paz? É manter alguma margem de manobra política, porque nós, a bom rigor, ainda não sabemos o que é que está acontecendo na Venezuela. Quer dizer, não sabemos se a Casa Branca está comprometida com a preservação do regime, portanto, a preservação do regime desde que os dirigentes façam aquilo que Washington quer, ou, alternativamente, se estamos aqui perante o início de um processo mais ou menos prolongado de transição. Aliás, estes processos de negociação, de transição negociada, como aconteceu em Espanha, no Uruguai, Brasil, em vários países, muitas vezes são processos prolongados, demoram anos, porque é preciso reconciliar muitos interesses e é preciso também ter uma noção muito clara daquilo que as Forças Armadas querem, que são normalmente os atores estratégicos nestes processos. Portanto, nós estamos a 2 semanas, não é? Começou o primeiro ataque, foi há 2 semanas, não é assim tanto tempo. E o que eu acho que Trump está a tentar fazer, e estas considerações de política interna não são irrelevantes, mas vamos lá ver, daqui até novembro ainda falta algum tempo, não é? Mas o que eu acho que Trump está a tentar fazer é, Trump e Rubio, a bom rigor, é manter todas as opções abertas, a ver se conseguem encontrar aqui uma plataforma comum junto de todas as fações, todos os grupos que contestam o poder na Venezuela, de modo a que o processo possa ser pacífico e não seja necessário voltar a recorrer à violência. Bem, olhando agora para aquilo que se está a passar no Irão, os motins continuam, as manifestações também. Ontem já ouvimos Ali Khamenei a dizer que tudo está a ser feito, os manifestantes, para agradar a Donald Trump. Trump já veio dizer, já veio ameaçar, deixar o aviso que, se continuarem, os Estados Unidos vão intervir. Aqui a questão é quando e de que forma? Bem, em primeiro lugar, esta situação que estamos a viver de crise no Irão é uma situação em que o regime só se pode culpar a si próprio. Portanto, a opressão brutal sobre a população, o desrespeito pelas minorias étnicas no Baluchistão, os azeris, os curdos, enfim, que são esmagados nas províncias onde são maioritárias, embora no contexto geral do país seja uma minoria, a degradação económica brutal. Portanto, mais importante do meu ponto de vista do que essa declaração de Khamenei é a declaração de Pezeshkian, portanto, o presidente do Irão, que veio reconhecer um conjunto de falhanços de governação, independentemente do que se passou com o contexto dos Estados Unidos. Ou seja, toda aquela doutrina do eixo da resistência, que não era mais do que o círculo de fogo para destruir Israel, portanto, todo este messianismo levou a que houvesse um investimento tão grande ao longo destes anos nos programas de armamento, mísseis balísticos, nuclear, as forças proxy que usaram para atacar Israel e outros parceiros de outros países da região, os conflitos constantes com o Paquistão. É um país que se dá mal com quase todos os seus vizinhos e, portanto, que ainda no início de 2024 houve alguns bombardeamentos de parte a parte do Paquistão, entre o Paquistão e o Irão, e, portanto, tudo isso já começa a ser reconhecido. E, portanto, do meu ponto de vista, o que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando o início de um caminho de não retorno. Khamenei tem 86 anos, tem problemas graves de saúde e continua a ser aquela figura que no Irão eles costumam dizer que quando o Shah foi substituído pela Revolução Islâmica, tinham trocado a coroa pelo turbante. E aquilo que parece que nós estamos a assistir é o início de um caminho em que vamos trocar o turbante por um capacete. Ou seja, nem toda esta crise, que é uma crise que neste momento já não é só da parte dos jovens, dos académicos, das mulheres, que foram fortemente reprimidos, esses protestos há uns anos atrás, no sequência do assassinato de uma ativista iraniana. Neste momento já temos o bazar, temos as forças económicas também, que já consideram que este regime não lhes serve,
mas durante todas estas dezenas de anos suportaram o regime, o chamado bazar. Portanto, existe uma maioria de forças e de interesses internos que não querem que este regime continue. O que é que tem sido a força de estabilidade e a força de destabilização neste momento? A força de estabilização, para além das ruas, temos as forças revolucionárias, que são uma espécie de força armada privada, digamos assim, do próprio regime, que são os guardas da revolução, que são esses que estão agora a ser despoletados para reprimir fortemente este movimento nas ruas de já 27 das 31 províncias do Irão, já é muito dispersa na região. Quem é que pode ser aqui o fator de estabilidade para o futuro? É o exército regular iraniano, que tem há anos uma relação de conflitualidade com as próprias forças revolucionárias e uma relação de tensão com o próprio regime. É quem tem o armamento pesado, é quem tem também a gestão dos programas nucleares, da gestão dos mísseis balísticos, e foram os principais visados na Guerra dos 12 Dias, portanto, que sofreram mais do ponto de vista das suas capacidades e do seu pessoal durante a Guerra dos 12 Dias. Portanto, existe aqui o início de uma tempestade perfeita que tende para levar a uma mudança de regime. Se isso leva à democracia ou se leva a um novo tipo de autocracia, na realidade aquilo que estamos a ver na Venezuela é que mesmo que os americanos intervenham, mesmo que Israel apoie uma mudança no regime, é diferente haver uma mudança no regime do que uma mudança de regime, e essa é a grande incógnita e a grande incerteza em relação ao Irão. Professor Vasco Rato, quando Donald Trump diz que, de facto, ameaça intervir, rejeita a hipótese de tropas terrestres e diz que vai atacar onde dói mais, refere-se ao quê? Boa pergunta, porque uma coisa está excluída, obviamente, que é uma intervenção terrestre, botas no terreno, etc. Agora, a intervenção pode ter muitas formas, desde avisos verbais até alguns ataques cirúrgicos, isso pode acontecer. O problema para Donald Trump, para o Ocidente em geral, é quanto mais interferência há no Irão, na política interna do Irão, mais difícil se torna a vida dos manifestantes, porque o nacionalismo iraniano é uma coisa muito poderosa que é facilmente mobilizada para insinuar, como aliás Khomeini acaba de fazer no discurso que fez, insinuar que os manifestantes são, na prática, instrumentalizados pelo Ocidente. Agora, é muito curioso verificar que, para quem ainda tem memória desse tempo, que seguramente não são vocês os dois, mas em 1979 a coisa também começou assim. Eu ainda me recordo que durante algum tempo houve manifestações, houve mobilização popular, mas depois, quer dizer, o elemento decisivo nessa altura foi o facto do exército, na prática, transferir a sua lealdade para os protagonistas das manifestações. Ou seja, o exército, como se costumava dizer, recusou-se a agir contra o povo. Bom, é mais ou menos esta situação que estamos a viver. Estamos a viver aquilo que Lenin chamaria uma revolução, uma situação insurrecional, não é? Pré-revolucionária. O regime, em larga medida, tem os problemas que o João acabou de referir, isso é verdade, mas tem um problema que é subjacente a todos esses, que é uma falta de legitimidade. O regime perdeu a legitimidade. Isto era um regime revolucionário, genuinamente revolucionário, que se aburguesou, que envelheceu e que, em termos de deliveries económicos, não foi particularmente competente. E, portanto, estamos a assistir, e isto é curioso ver, por exemplo, tem havido alguns vídeos de apoiantes do regime, são todas pessoas tipo da minha idade, não é? Cabelo branco, etc. Enquanto os protestantes são pessoas da vossa idade, jovens, a geração pós-revolucionária. Portanto, isso é um dos elementos daquilo que está a acontecer aqui. Agora, não subestimar um regime determinado a manter-se no poder, porque se o regime estiver disposto a aceitar a condenação internacional, não terá qualquer problema em recorrer à violência contra a sua própria população. E esta noite foi feito um grande insulto ao regime. Foi um dos símbolos que está numa das principais praças de Teherão, que é um monumento à Revolução Islâmica, foi literalmente demolido pelos manifestantes. E, portanto,
existe, de facto, esse clima pré-revolucionário de que não basta apenas substituir uns pelos outros, um turbante pelo outro, um Khamenei por outro, por um Khamenei, é indiferente. Até porque Khamenei criou o filho, não é? Portanto, até havia aqui uma questão quase sucessão dinástica dentro deste processo revolucionário islâmico que está também a dar os seus finais. A grande questão é se esta intimidação que os Estados Unidos estão a fazer ao próprio regime, no sentido de não conseguir, não vão tolerar repressões do nível com dezenas de milhares de mortes como houve há uns anos atrás, se vai ser suficiente. Do meu ponto de vista, eu acho que isto é uma oportunidade para os Estados Unidos e Israel fazer uma coisa que desejam muito vezes. É que acabaram com o programa nuclear, esse dificilmente se levanta porque não há condições económicas para o fazer, nem há estruturas para isso, mas o programa de mísseis balísticos é algo que os Estados Unidos e Israel acham que é um problema que ainda não está completamente resolvido. Portanto, cheira-me que lutar contra eles onde mais lhes dói poderá envolver alguns ataques cirúrgicos às capacidades de produção de mísseis balísticos. Para terminar. Nesta altura, só para terminar, enquanto as manifestações continuam e crescem, porque há uma dinâmica revolucionária em curso, eu acho que é um erro terrível, um erro monumental atacar, tanto Israel ou os Estados Unidos atacar. Isso vai unir o país contra uma ameaça externa, completamente de acordo. Mas não subestimar a tentação que existe de um poder neste momento que diz em entrevistas que a única limitação que conhece não é o direito internacional, é a sua própria moralidade. E a moralidade de Donald Trump, para o bem ou para o mal, chama-se, eu tenho um nome, oportunidade. João Anes, Vasco Rato, obrigado aos dois pela análise e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado.